Fala aí, guerreiro. Aqui é o Cidadão X com vocês. Bom, agora que acabou o tão esperado embate entre o ex-presidente Lula e o juiz Sérgio Moro, aí todo mundo vai começar a fazer suas análises, né? Vão começar a postar os comentários, vão começar a tumultuar, né? Utilizar o negócio para manipular a opinião pública, tudo acontecimento e tal. Eu vou fazer a minha análise do que eu vi. É complexo, ficou um pouco alongado o vídeo, mas é assim mesmo, cara. Não tem jeito de eu resumir isso em poucas palavras, senão ia ficar meio tendencioso. Então eu tenho que mostrar pra vocês como eu cheguei a cada conclusão minha, certo? Podia aqui postar o vídeo, né, completo na íntegra do depoimento com 4 horas e 28 minutos. Mas, cara, ver um depoimento de 4 horas e 28 minutos é zoado. E tem coisa muito chata. E esse processo em específico, né, esse depoimento foi muito chato. Chato não. Teve algumas coisas que eu vou apontar pra vocês aqui, mas, cara, primeiro que você viu que a estratégia da acusação, ou da abordagem do juiz Sérgio Moro no caso, ela foi pra mim meio que desastrosa. Eu não tô sendo parcial ou imparcial aqui não, tô falando a verdade pra vocês do que eu acho. Ela foi desastrosa porque eles insistiram em repetir a mesma pergunta várias e várias vezes. Sabe? Até o advogado de defesa, outras pessoas que analisaram o vídeo viram isso daí. É uma tática da acusação. Né? Eu tenho que respeitar, cada um tem sua estratégia durante o processo. E a defesa, cara, a defesa não tinha muito o que fazer, porque era o Lula falando. E o Lula, ele é um político. Como eu falei, ele tem um dom da oratória. Então ele enrolava muito, às vezes em algumas respostas, para fazer política. Para usar esse depoimento como palanque. E ele usou isso. Ele é bom nisso. Então o que aconteceu? Se alongou muito o depoimento. 4 horas e 28 minutos no total. Quer dizer, pra mim, é excessivo. Né? Mesmo porque, questão de conteúdo mesmo, de processo, de avaliação e tal, não tinha muito o que apontar. Eu não sei algumas tiradas, alguns destaques, né? A estratégia da defesa, a estratégia da acusação. Bom, galera, deixa eu falar pra vocês o que eu achei aqui. E posteriormente, aí, quem sabe, se dependendo da intenção de vocês, ou da necessidade aí, eu até destaco alguns trechos, né, do depoimento, onde eu aponto essas coisas que eu falo pra vocês aqui, pra vocês entenderem como funciona o processo. Aqui é o Cidadão X, segue no vídeo aí se tiver interesse. Bom, primeiro eu começo falando pra vocês do objeto da acusação. O que é o objeto da acusação? Do que se trata o processo? Por que eles chamaram o Lula para depor? Sobre o quê? Eles falam da compra do triplex. Todo mundo fala do triplex, que o triplex, que o triplex. Essa palavra acho que foi repetida exaustivamente durante esse depoimento, durante essa semana, durante esse ano. Só fala-se disso, do triplex. A questão do triplex, né, é relativo ao processo, que são os outros dois termos que eles usam nessa mesma acusação, que seriam propinas e corrupção na Petrobras. Que esses dois acusados e denunciados, condenados, e que acabaram citando o envolvimento do Lula, né, de processo de propina e corrupção na Petrobras, foram indicados pelo Lula. Então, de certa forma, está relacionado. Por quê? Porque, de alguma forma, o Lula teria sido beneficiado por esses dois envolvimentos aí de corrupção na Petrobras. E o envolvimento chave, que liga tudo, seria o tal triplex, né, patrocinado pela Odebrecht ou pela OAS. Aí cabe a acusação com as suas provas aí. Então o objeto é esse, certo? É o triplex e a acusação de envolvimento dele no esquema de propina e corrupção na Petrobras. Era isso. E a relação é essa, que o esquema tinha favorecido ou beneficiado o Lula através do triplex. O que tem a ver? Você vai ver que no começo o Lula vai falar sobre um apartamento, que não é o triplex. E que posteriormente viria ou poderia se tornar o triplex, porque a ex-primeira-dama teria comprado uma cota no valor de um apartamento num prédio, e que nos esquemas que o Lula estava armando, né, com as propinas que ele ia receber da OAS e tal, das empreiteiras lá na Petrobras, os esquemas de corrupção que existiam lá, que ele indicou os caras para estar lá, isso é a acusação que alega, ele teria recebido, né, uma troca. Né, ele foi oferecido para ele, a primeira-dama tinha comprado o apartamento, e oferecendo para ele um triplex em troca, né, com a diferença bancada pelos empreiteiros no caso, e que teria sido uma
e a justificativa para falar que isso mesmo ocorreu, tanto é que vocês iam trocar o apartamento no triplex. Mas como que se prova? A prova da acusação do Ministério Público Federal era que o Lula ou a ex-primeira-dama teriam autorizado e supervisionado, né, a seu pedido, é lógico, uma reforma no triplex. Que por isso, essa é a justificativa para comprovar que o triplex seria do Lula. Ponto. Esse é o objeto, essa é a estrutura do processo que acusa o Lula. Beleza? Primeiro eu vou falar aqui da estratégia de defesa, que ficou bem clara logo no início do depoimento e no decorrer foi a mesma coisa, né? Ele se manteve fiel à sua estratégia. O que é? Todo o processo envolvendo a questão do triplex tem o nome da ex-primeira-dama Marisa, ex-mulher do Lula, que é falecida no caso. Então tudo que o Lula podia acusar ou jogar de BO nas costas da falecida, ele fez. Porque ele livra a sua cara. Né? Tudo que tinha envolvimento, o apartamento que comprou, quem estava negociando era a ex-primeira-dama, minha ex-esposa. Ex porque é falecida. E aí? Bom, e aí acaba a acusação, pelo menos a meu ver, juridicamente falando. Mas qual que é a ideia da acusação, qual que é a ideia do juiz? Não, se você está envolvido com a sua esposa, você tem envolvimento com o que ela fazia, você tinha conhecimento. Né? E quem recebeu, e essa é uma forma de ocultação de patrimônio, essa é a palavra, o termo que eles usam, ocultação de patrimônio, é quando você não declara no seu nome. Então o que é? Quem estava fazendo todo o esquema era a Marisa, para não envolver o Lula, certo? Então era bem isso que a acusação queria fazer. A estratégia da defesa era falar assim, bom, quem segura esse BO do apartamento é a ex-primeira-dama já falecida. Então se quiser você vai lá, faz a exumação e traz ela para depor aqui. É mais ou menos isso que o Lula quis dizer. Perdão, né, falando de mortos, de entes queridos e tal. Mas foi isso. Ele jogou o BO tudo na Marisa e acabou. Não tem mais o que fazer. Outra coisa que eu vi a defesa fazendo bastante era pressionando, né, o Ministério Público Federal, o juiz Sérgio Moro, né, que teve uma postura, que depois eu falo para vocês aqui, diferenciada, eu acho meio perigoso isso, já apontei antes. Então, e a defesa pressionava, né, no caso o juiz, a apresentar provas que justificassem o envolvimento dele nesse processo. E, cara, ficou meio estreito, porque as provas... É aí que entra a questão da acusação, a estratégia de acusação. Olha, eu tive algumas aulas de direito, né, gosto do tema, né, estudo particularmente aqui quando eu preciso, gosto de fazer análises jurídicas e ver outros pareceres para entender como pensa um jurista mais experiente e tal. E vi, né, a forma de abordagem da acusação, que é na figura do juiz Sérgio Moro, que ele nem deveria fazer isso, mas eu explico para vocês depois. O juiz Sérgio Moro tentou, de todas as formas, usar uma tática muito primária, básica, né, que eu acho, para mim, na minha avaliação, foi ridícula. Não estou defendendo o Lula. Estou defendendo que foi decepcionante a atuação do Ministério Público Federal nesse caso. A fragilidade da acusação. Ele tentou, era tão frágil as questões envolvendo o Lula, né, os depoimentos de outras pessoas, troca de mensagens de terceiros, cara, que ficava fácil para a defesa atuar. Tanto que o advogado de defesa do Lula nem se intrometeu muito. Ele tentou algumas vezes tumultuar o processo. Mas isso aí é outra situação, é outra estratégia por trás. Né, que quando a defesa tenta tumultuar o processo, ou mesmo lá no início, quando o Lula tentou, de várias formas, né, pela sua defesa, adiar o depoimento e tal, por quê? Para ganhar tempo. Tempo para quê? Para que no decorrer do processo, né, a questão de dias e o tempo relacionado ali, né, jogassem todo o processo de um tempo irreversível diante da próxima eleição do ano que vem, da qual o Lula pretende participar se não tiver os seus direitos políticos cassados. Então o resultado final, com os recursos e tal, ia cair justamente bem na época da eleição. Essa era a estratégia da defesa, querendo adiar ou tumultuar o processo. Mas como eu disse, a estratégia de acusação, ela falhou, ela foi muito, fraca, cara. A tática, o que o Moro fez? Ele tentou várias vezes confundir o depoente, que no caso era o Lula. Ele ficava perguntando e repetindo a mesma pergunta várias e várias vezes. Isso não é papel de juiz, isso é papel de investigador, que vai tomar o depoimento durante o inquérito. Então, e ele se tornou ali, né, se colocou dentro da pele de um investigador, apoiando o Ministério Público Federal, e isso eu não consigo entender essa relação entre juiz e investigador, não tem uma coisa a ver com a outra. Mas eu vou explicar para vocês também.
E o juiz Sérgio Moro, ele tentou várias vezes confundir. Ah, mas e o triplex? Não, o triplex não é meu. Não, mas você queria comprar o triplex? Não, eu não queria comprar o triplex. Mas você foi ver. Aí o Lula respondeu, não, eu fui ver porque o cara queria me oferecer, pô, o vendedor faz isso. Ah, então você queria comprar? Não, eu não comprei. O triplex é seu? Não, o triplex não é meu. Mas e a dona Maria Letícia comprou? Não, ela não comprou. Mas é... Aí o Lula pergunta, e com certeza a defesa estava orientando ele, faz, mas tem provas que o triplex é meu? Aí me vem o juiz e apresenta um documento rasurado, sem assinatura. Juridicamente isso não tem valor nenhum, é até ridículo para o juiz apresentar isso diante de um acusado, diante de um réu. Porque não tem validade, cara. Um documento rasurado, que ele não sabe dizer quem rasurou, e sem assinatura, que teria sido encontrado dentro, né, do apartamento do Lula, onde ele morava ali e tal, junto das coisas deles. Isso, cara, pô, diante de uma acusação séria, num caso como esse aí, de comoção nacional, muita gente envolvida, né, criou-se um clima em torno disso, um clima político, jurídico e tal. A gente tinha esperança de que tinha mais coisas a serem apresentadas ali, mas isso daí, e aí justifica bem a posição segura e tranquila do Lula, da sua defesa e tal. Porque se eu fosse juiz, eu não apresentava uma prova daquela jamais. Mas eu não sou juiz, né? Eu sou um cara que não tem nada a ver com isso daí, né? Um cara que é considerado um deus pro Ministério Público Federal, pela mídia, pelos coxinhas, apresentar um documento como esse aí, eu, sei lá, fiquei decepcionado com o Ministério Público Federal. E outras vezes, por exemplo, a acusação tentou usar matérias de jornais, matérias veiculadas pela mídia, como base de acusação. Peraí, cara. A gente tem a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, são investigadores especiais, né, trabalhando nesse assunto durante vários anos, são procuradores, são, promotores de justiça, todo mundo empenhado no negócio e apresenta a matéria de jornalista de mídia. E a mídia, como a gente sabe, é tão manipuladora, né, ela veicula uma coisa que às vezes é só para sugerir, ou para tumultuar, ou para criar uma coisa que não existia antes e tal, criar uma situação. E um juiz apresentar matérias de mídia, de jornais, como supostamente serem provas do envolvimento do Lula com o triplex e tal, com a OAS. Ah, cara, eu achei, como eu disse pra vocês, decepcionante nesse caso aí. Eu esperava muito mais. E muita gente aí, pelo que eu vi nas análises jurídicas sérias, não tendenciosas ou apaixonadas, ou, né, posicionadas entre esquerda e direita, não. Gente séria do Poder Judiciário, gente séria, questão de jurídica e tal, falando, porra, foi pífio, né, ridículo que o Ministério Público apresentou como provas contundentes contra o Lula, diante de tudo que se gerou, né, de expectativa em torno do caso. Que a própria mídia fez esse trabalho aí, e até o juiz Sérgio Moro se declarando em rede social, tá, como se isso... Ele tenta falar que é uma coisa, durante as suas falas, ele tenta alegar que era uma parte normal do processo, e realmente é, e ao mesmo tempo dá um destaque para a coisa. Então era só não falar nada, né? Se era normal, era só não falar nada, mas já falei isso em outro vídeo. O que teve de falha na defesa? Porque ali quem estava, né, destacado ali era a defesa. Estaria as acusações, independente se eram frágeis, pífias, ridículas, tá ali, ele tem que se defender. O depoente está ali para tentar convencer o juiz do contrário. Então o cara apresentou lá suas provas. Foi ridículo, cara. Eu perdi muito tempo da minha vida ali assistindo esse depoimento, esperando uma coisa e tem outra. E o Lula, ele se contradiz uma vez, e eu notei isso na hora, né? Quando ele fala da sua relação com o Vacari e com o Renato Duque. Porque tinha um esquema aí que surgiu nesses últimos dias, de que o Lula teria solicitado ao Renato Duque, isso foi declaração do próprio Renato Duque, que ele apagasse as provas, né, envolvendo o Lula no esquema de corrupção da Petrobras. O que o Moro falou? Ele perguntou, você conhece o Vacari? Conheço. Isso é parte do depoimento do Renato Duque também, que ele alegou que o intermédio entre o Lula e ele era o Vacari. Então o Lula falou que conhece o Vacari, porque era tesoureiro do PT e tal, trabalhava no governo. E o Lula falou, a primeira parte, o Lula diz que ele não tinha ciência de qualquer relação entre o Vacari e o Renato Duque, que eram conhecidos por questões de governo só, que ele não achava que tinha nenhuma relação de amizade entre os dois. E agora, a posterior, depois ele responde que, não, mas eu quis uma reunião com o Renato Duque, porque essas coisas foram vinculadas na mídia e tal, e ele
para falar com o Renato Duque, que ele não conhecia pessoalmente, ou que ele não tinha nenhum tipo de ligação, sustentando a sua tese de defesa, ele acionou o Vaccari, que já tinha uma relação de amizade com o Renato Duque. Ou seja, primeiro ele disse que, dentro do conhecimento dele, o Vaccari não conhecia o Renato Duque, e dentro, né, da acusação ele fala que, não, mas depois eu precisei falar com o Vaccari porque ele era amigo do Duque. Então há uma contradição muito séria aí. Você percebe que tem uma questão de um trabalho da defesa para, eu não vou dizer mentir porque é feio, e mentir no sistema jurídico não existe, né, para enrolar a defesa. Também não existe esse termo, mas fica mais adequado. E tenta enrolar, né, porque fica claro que parece que o Lula conhece o Vaccari, conhece o Duque, conhece o Youssef, conhece todo mundo, né, pô. O Lula conhece todo mundo, pô. Então não vai dizer pra mim que não conhece, que não tem ligação. A defesa dele, a tese dele, né, a estratégia é falar que não conhece ninguém. Certo? E se não der pra jogar o Bel na Marisa, na ex-mulher falecida, ele fala que não conhece, que não tinha ciência. Foi isso que ele fez durante todo o depoimento. Né? E estava muito bem preparado e amparado para falar isso daí. Mas o Moro pegou essa contradição. A defesa, ela até tenta apontar, né, uma falha, porque entre a primeira parte, onde ele é questionado do conhecimento do Vaccari, a relação dele com o Renato Duque, a defesa fala que há um longo período de tempo, entre cerca de 2010 e 2014, é verdade. Poderia, né, numa situação hipotética, o Vaccari ter adquirido amizade com o Renato Duque durante esses 4 anos. E só então, quando o Lula tentou falar com o Duque, eu não sei por que motivo que o Lula ia pedir para questionar sobre se ele tem provas ou não no exterior, né? Porra, aí você vê que o Lula está meio enrolado. Ele está amparado, ele está bem defendido, ele tem base para se defender, mas ele está enrolado. Ele é enrolado. Pode ser que a acusação nem consiga comprovar essas coisas aí, que é muito difícil. Da forma como foi feito tudo, os caras são bons nisso. Né? Os caras, quando é bandido, corrupto, criminoso, os caras sabem, com o tempo e a experiência, como fazer. Mas, cara, ele é enrolado. Ele conhece o Vaccari, conhece o Duque, sabia dos esquemas e tal, Petrobras, propinas, só que você não consegue ligar as duas coisas. Infelizmente, você não vai conseguir provar. Pode ser que o juiz deixe uma decisão que fala, não, eu condeno você a 20 anos e tal, baseado nas minhas convicções, que você e tal. Isso, bom, isso aí é questão do juiz, ele não sabe passar na cabeça do cara. Principalmente porque tem muitas influências políticas por trás da decisão desse juiz em questão. Mas você vê que tem uma contradição muito séria aí. Né? O Lula deu uma falha, mas não tinha como ele não responder desse jeito. Não tinha o que falar. Ou ele se negava a responder, como foi uma estratégia da acusação várias vezes, né, pressionar o Lula, você pode não responder nada. Isso era uma questão de dar trabalho para a mídia. Dar material para a mídia manipular. O Lula se negou a responder. Quem não deve não teme. Se ele se negou a responder é porque ele devia e tal, que ele tem relação, ele está envolvido. A estratégia da acusação era essa. Queimar o Lula. Só que o Lula não caiu. Né, foi lá e respondeu. E, né, porque a defesa também sabe o que está fazendo. Só que ele se enrolou nessa parte aí. A defesa tentou corrigir, mas, cara, ficou meio esquisito para quem acompanhou ali. Mas em questão de provas jurídicas mesmo, ali do processo, não tem muita validade essa situação, essa contradição aí, porque tem que fazer toda uma ligação ao redor disso. E como eu disse, a defesa vai alegar que decorreu um período de tempo entre as duas, né, os dois questionamentos, né? Primeiro, quando o Lula conheceu o Vaccari e foi perguntado sobre o Duque, lá durante o seu governo, e agora, em 2014, tem um tempo aí e tal, né? Sei lá, a defesa vai tentar se amparar nisso, mas sei lá, não sei a cabeça do juiz, né, cara? Mas essa contradição é muito séria. Tem também a questão da matéria do jornal o Globo, que acusa ou aponta o Lula, né, a família do Lula, como proprietário desse triplex em 2010. Bom, cara, em 2010 ainda não existia esse processo todo. Então, o Lula fala várias vezes, e repete várias vezes, porque o Lula é político. Então ele repete várias vezes que ele tomou ciência desse apartamento em 2005 e veio saber depois em 2013 de novo, se eu não me engano. Se eu tiver errado eu vou corrigir a data aqui, tá? Não vou fazer de novo esse vídeo não. E, sei lá, parece que tá bem certo, né, que tem um período muito grande, um lapso de tempo muito grande entre o Lula não ter mais conhecimento, não ter mais ciência sobre esse apartamento, e de repente em 2010 o Globo lança como que a família do Luiz Inácio Lula da Silva ia adquirir esse triplex. Então, porque já tinha, né, as palavras, os acontecimentos, né, buchicho de corrupção e tal, poder, tem essas fofoquinhas. Né, e a imprensa vive disso, de fofoquinha. Então ela investiga e tal, e solta um negócio. Então ficou meio esquisito, né, o Lula falar que só ficou sabendo em 2013 do triplex,
né, que eles queriam que, no caso o Léo Pinheiro, queria oferecer o triplex em troca do apartamento que a família do Lula, a mulher do Lula já não queria mais e tal. E o Globo já anunciou esse apartamento em 2010, esse triplex no caso, como sendo de propriedade do Lula. O Lula é fácil de se defender disso, por quê? Porque ele pede provas. Não, me prova que o apartamento é meu. Né? Alguma coisa assinada, alguma coisa registrada em cartório e tal, não tem. E como estratégia de defesa, você viu vários dias durante a semana, que a defesa falava assim, bom, tanto esse apartamento é provado que não é do Lula, que a própria construtora usou esse apartamento como garantia, né, de empréstimos em várias outras situações. E ela não pode usar como garantia de empréstimo uma coisa que não é dela. Então, era dela, não era do Lula. Essa é uma tese da defesa. O Moro, para se defender disso, né, para quebrar essa tese da defesa, fala que, não, mas essa questão dessa relação da construtora usar o apartamento como garantia durante, né, envolvimento, relações financeiras delas aí, é um procedimento normal, que acontece com vários outros apartamentos, com várias outras situações. Então, para quebrar um pouco, né, mais essa tirada aí. Eu destaco aí, quando o Lula fala do elevador, né, ele fala assim, eu tenho aqui uma foto do meu apartamento onde eu moro há não sei quantos anos. Né, e tem aqui uma escada com 16 degraus, e a minha esposa sofria para subir esses degraus, porque tinha problema e tal. E se eu tivesse que ganhar, usar, né, uma reforma obtida, né, por meio de propinas, eu ia usar para colocar o elevador no meu apartamento, não no apartamento que não é meu. Né, isso daí me tirou a acusação. Cara, sei lá, né, eu acho que talvez tinha assim uma relação entre o Lula e o triplex, e eles pediram para vir com esse elevador aí e tal, já pensando no futuro, mas depois, né, viu que o bagulho estourou e já tentou cortar seus laços, e estavam muito bem preparados para isso, para não ter nenhuma relação com esse triplex caso alguma coisa estourasse, porque já sabia que vinha de corrupção, vinha de esquemas. Mas ele falar isso, cara, ele tá jogando pra mídia e jogando pra população. Fala, pô, eu vou colocar um elevador numa coisa que não é minha, sendo que na minha casa eu precisava e tal. Ficou meio tirado, né, durante o processo isso daí. Ficou chato, feio pro Ministério Público Federal quando ele soltar isso na mídia, tirando o barato do juiz. E em outras situações onde o Moro tenta, por diversas vezes, né, e como eu disse para você, estratégia da acusação, insistir, né, repetir a mesma coisa, responsabilizar o Lula pelos processos de corrupção que aconteceram dentro da Petrobras, por ele ter indicado, né, o Paulo Alberto Costa, do PP, eu e o Youssef, Alberto Youssef, dentro da Petrobras. Aí o Lula inverte, né, a questão quando ele fala assim, bom, eu não tinha ciência de que o cara era corrupto, eu estava com um processo de corrupção lá dentro. E eu imagino que o Ministério Público também não, a imprensa também não, a Polícia Federal também não, e nem você. Ele aponta para o juiz, e nem o senhor sabia. O juiz, né, para tentar tirar isso tudo fazendo comercial para as gravações, tá? Eles estão fazendo, eles sabem que estão sendo gravados, que vai ser usado. E o Moro, para se defender, fala, eu não tenho nada a ver com isso, você que escolheu o cara era corrupto. Né? Deu um desfalque grande na empresa com esse esquema de propinas. Você que escolheu o cara. E o Lula fala, bom, eu escolhi o cara porque eu achei que ele não era corrupto. Tanto isso que o senhor também não achou que era corrupto, porque o senhor soltou ele, no caso do Banestado, anos atrás. Um processo onde o Moro, né, passou um pano gigantesco pro pessoal do PSDB. E o Youssef já estava lá. O Youssef poderia ter sido condenado lá, né, e certamente não entraria no governo Lula. Mas o Moro soltou o Youssef. E o Lula falou, eu só usei o Youssef porque você soltou ele. Você mesmo falou que o cara não era nada. Foi bem isso, né? Ficou meio tirado também essa questão do depoimento aí. O Moro poderia, sei lá, o Lula já veio preparado pra fazer isso, cara. E eu sei também, uma hora que é engraçado, que o Lula faz um comentário, o senhor sabe como é a esposa, o senhor tem esposa, né? Aponta pro juiz Sérgio Moro. E nem sempre as nossas esposas falam tudo do que elas fazem pra gente. E aí é aquela hora, né, que você se lembra que a esposa do Moro tem sido acusada de estar em envolvimento no esquema de corrupção com a pá e tal. Né? Ele meio que tira o Moro, ele é irônico. Né? Ele dá uma tiradinha no Moro. Nossas esposas, no caso a minha, me contava tudo, eu não sei a sua. Genial esse Lula, cara. Ele tirou o juiz, mano. Como eu disse, cara, gostando muito de direito, né, eu fiquei decepcionado com a atuação do juiz Sérgio Moro como líder do Ministério Público Federal, no caso ali, representando, né, e a justiça, né, com a fragilidade das provas, né, envolvendo, sei lá, documento sem assinatura, rasurado, sem ter ligação comprovada com o réu,
né, matérias de mídia, e você sabe que a mídia é totalmente vendida e mercenária, para quem pagar mais, as matérias são veiculadas aí e tal. Sei lá, eu achei muito, muito fraco, né, a questão do Ministério Público Federal perante o Lula ali. Vocês deram o palanque que o cara não tinha até agora. Vocês deram material, deram munição pro cara, mano. Se o cara tava com dificuldade para se eleger, né, porque tava sendo trabalhado pela mídia como inimigo, você deixou o cara se sobressair, o cara saiu na frente. Não, tá vendo? Detonei o juiz Sérgio Moro. E eu não vi em nenhum momento aí alguém falando que o juiz Sérgio Moro quebrou o Lula. A não ser aqueles casos de contradição que eu disse para vocês lá, em nenhum momento o Lula deu uma facilitada pro Ministério Público Federal pegar ele, pelo menos ele, na sua atuação como defesa. Vou apontar aqui para vocês uma falha que eu vi. E isso é grave. É o que eu tento apontar sempre para vocês aí. A atuação do juiz, nesse caso, cara, deixa muito a desejar. Porque quem investiga, quem acusa, quem denuncia, não é o juiz. É o Ministério Público Federal. É o investigador, é o policial que faz lá o seu trabalho. O juiz não tem que investigar ou, né, da tática, como foi ontem, decidir o depoimento, abordar, tentar confundir a testemunha, ou no caso, o réu, né, que está depondo ali, para ver se pega uma contradição nele, mais para material de mídia, né, dar uma explorada e tal, né, porque juridicamente não tem tanto valor isso, mas tenta pegar uma contradição boba. Pô, é muito fraco isso, cara, é muito básico, é muito medíocre, sei lá, pra glória do Ministério Público Federal, assim, usar uma tática tão boba como essa, que nem na escola de direito mais o pessoal usa essa coisa aí, é coisa de advogado de quinta, tentar confundir a vítima, tentar confundir, né, o bandido e tal. Cara, não precisa disso, né? Mas eu acho que isso vem em virtude da fragilidade da acusação, da denúncia. Então, se já vinha frágil a denúncia, a acusação, né, logicamente que a atuação do juiz ali ia ser fraca também, porque ele não tinha como confrontar. E outra, o juiz, né, ele não faz o papel do acusador, cara. Ele está ali para ser convencido. Né? A acusação vem apresentar as provas contra ele é essa daqui. E o depoimento em si é só uma parte desse processo. Ele não é, né, o corpo todo. Não é o que resolveu a sentença. Então, a acusação chega lá e no dia do depoimento, o juiz pergunta, ó, tem essas provas contra você, e aí? E o juiz tem que se convencer, né, que aquelas provas são válidas, né, e aí o depoimento do cara vale muito se ele não conseguiu rebater as provas, ou o juiz não se convence de nada, né, e leva para sua sentença lá o que ficou na sua cabeça. Lógico que a gente sabe que o juiz vai tentar, no caso, esse caso específico, com o juiz Sérgio Moro especificamente falando, ele vai tentar condenar o Lula sim, porque é o programado, né, é o que foi combinado, pegar o Lula. Só que, cara, é muito fraco isso daí, eu achei. Eu só fiz uma análise jurídica, né, do que eu acho, da minha percepção jurídica aqui. Eu não sou ninguém no mundo jurídico para estar sendo um nome, falando, tá vendo, o cidadão X falou isso. Não, eu tô falando o que eu vi, apontei para vocês, talvez vocês agora tenham visto a mesma coisa que eu não sei. Né, vocês vão falar, sei lá, cara, eu vi a mídia, a rede social, né, tentando trabalhar essa situação pós-depoimento. Eu estou vendo a questão do Lula, a defesa do Lula se sobressair muito mais sobre a acusação, porque a acusação era muito fraca, realmente. Então o juiz, cara, ele não é investigador, ele não é o trabalho dele, né, confundir o depoente. Ele só tem que estar lá e mostrar as provas e falar, e aí, é verdade ou não? É só isso. Essa é a real função do juiz. Agora, se o juiz quer ter uma atuação como investigador, como acusação, como denunciante, como atuação política, como showman da mídia, aí é uma situação deles. Quem tem que ver isso aí é, sei lá, quem é responsável, né, pelos juízes. O Lula, ele não parece ser de todo inocente, cara. Não, jamais, ele está longe disso. Mas o problema é que ele está muito bem amparado. Né, e convenientemente, infelizmente para ele, né, mas felizmente para sua defesa, a sua esposa faleceu. Então ele pode jogar tudo bem nela e não vai dar nada. É indecente, é imoral, mas é válido para ele nesse momento. Né? Ela não está aqui para se defender, ele mesmo fala isso, e o próprio Ministério Público Federal não tem como acusá-la, nem pegar ela para fazer um depoimento, para aí sim conseguir enrolar ela. E seria muito mais fácil você pegar ela mentindo do que pegar o Lula. Né? Mas é isso, ele está amparado, cara. Né? Infelizmente. Se a ideia era essa... E eu achei muito sério uma hora que o Lula aponta o Moro como uma possível futura vítima da própria mídia, que escalou o Moro como o ícone, né, o herói que ia prender o Lula.
Se ele não conseguir prender o Lula, eles não conseguiriam alcançar o objetivo planejado desde o início, que é caçar os direitos políticos do Lula, para que ele não concorra na próxima eleição. Se isso não acontecer, né, a culpa vai ser do Moro. Então a mídia e o pessoal que está por trás vai devastar o Moro, como já está começando a acontecer, envolvendo a esposa dele numa questão de corrupção e tal. Então ele tem que pegar o Moro, porque esse é o combinado. Se ele fugir do combinado, ele se torna vítima. Né? Porque você, eu combinei um negócio, né? Aqui é o mundo do crime. Tá combinado, você não faz o combinado, você tem que pagar. Aí você te segura o seu BO. Bom, galera, aqui foi o Cidadão X. E sei lá, talvez eu coloque aí, né, apontando alguns trechos do depoimento aí pra mostrar pra vocês as coisas que eu mais me atentei aí. Valeu a atenção, sei que o vídeo ficou longo, mas o assunto em si já é bem complexo. Beleza? Valeu.